Após Lula apontar que o Brasil não entrará na guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron se posicionou. Eu vou chamar a Paula Lobão mais uma vez direto de Brasília, porque ela tem informações para a gente a respeito desse posicionamento, né, Paula? Isso mesmo, Lívia. Isso tudo aconteceu no Twitter, na rede social. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi ao Twitter responder o presidente brasileiro depois que Lula surgiu aí com a ideia de que seja criado um grupo formado por diferentes países para buscar o fim da guerra da Ucrânia. Lula postou no Twitter que tratou desse assunto com Joe Biden. A gente tem acompanhado que o ex-presidente esteve ontem, pelo menos nos Estados Unidos, cumprindo forte agenda, intensa agenda de encontros com o presidente Joe Biden, e Lula escreveu no Twitter, então, que ele chegou a conversar sobre isso com Joe Biden, e aí ele disse, a gente até separou aí esse trechinho, vamos ilustrar para vocês. Ele escreveu: é preciso parar de atirar, senão não tem solução. Foi isso que escreveu o presidente brasileiro. E aí, o presidente da França, o Emmanuel Macron, foi então a essa postagem do presidente Lula e respondeu em cima dessa postagem dele, dizendo que a paz, a busca pela paz, esteve no coração das discussões. Essa foi a expressão utilizada por Macron quando ele está se referindo na visita do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, na última quarta-feira. Os dois conversaram sobre isso, Macron e o presidente da Ucrânia, e de acordo com Macron, o presidente francês, a Ucrânia se mostrou disposta, sim, a começar a conversar em direção a se colocar um fim nessa guerra, disposta a dar início a conversas relacionadas a um plano de paz, um plano, inclusive, que já teria 10 pontos para se discutir, já se instituir a paz na região. E aí, por fim, o Macron escreveu assim: vamos juntos nessa base, presidente Lula, sinalizando um alinhamento aí com o presidente brasileiro, o que é diferente do que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. Aliás, esse ponto, esse assunto da guerra tem sido um ponto de tensão entre Lula e Joe Biden. O encontro dos dois presidentes nessa visita de Lula aos Estados Unidos teve muita afinidade com relação a democracia, defesa da democracia, mudança climática, a possibilidade dos Estados Unidos fazer parte do Fundo Amazônia, mas quando se tratou desse tema da guerra, a invasão russa ficou de fora daquele documento oficial, o comunicado conjunto entre Brasil e Estados Unidos. O que os Estados Unidos queriam, Lívia, era que o Brasil desse uma declaração mais assertiva, que o presidente Lula fosse mais claro no posicionamento dele, porque os Estados Unidos é completamente contra a Rússia e favorável à Ucrânia. Então, o Joe Biden estava esperando um posicionamento parecido com esse do presidente Lula, por parte do presidente Lula, principalmente depois que Lula disse que não ia enviar munição para a Ucrânia. Então tá esse ponto de tensão aí, vamos ver como é que isso vai se desenrolar diante das conversas que Lula vai ter com os outros líderes mundiais, principalmente na visita que ele vai fazer à China. Agora, falando em Lula, Paula, quando que ele chega de volta ao Brasil após essa viagem aos Estados Unidos? Ele chega hoje ao Brasil, vem direto aqui para Brasília. Ele nesse momento está voando. A previsão é de que o presidente Lula chegue aqui em Brasília por volta de 8h10, 8h15 da noite. Daqui a pouquinho ele está chegando. Amanhã a previsão é de que ele passe o dia inteiro, o domingo inteiro, no Alvorada, no Palácio da Alvorada, descansando. E eu destaco aqui que é o primeiro fim de semana do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência da República, depois de toda aquela polêmica envolvendo a reforma, né? Agora, destacando sobre a ida dele aos Estados Unidos e todas essas conversas que ele teve com Joe Biden, girou muito em torno daquilo que eu falei agora há pouco sobre a defesa da democracia, mudanças climáticas, mas assim, não teve algo efetivo, sabe? Assim, não se viu muitos avanços efetivos, ficou tudo muito no âmbito da conversa. Algo mais concreto foi trazido ontem pelo presidente Lula, quando ele disse que os Estados Unidos pode vir a integrar e participar do Fundo Amazônia, mas até o momento não se sabe o valor, a quantia que os Estados Unidos vão dispor para
ajudar o Fundo Amazônia, esse fundo que é criado para financiar ações de combate ao desmatamento, de fiscalização também da Amazônia. Enfim, eles assinaram, né, um comunicado em conjunto, como eu disse, dizendo que os Estados Unidos têm a intenção de fazer parte desse Fundo Amazônia, com esse intuito aí de contribuir para o bioma. E a gente sabe também que o presidente Lula fez uma promessa para Joe Biden. Ele disse que vai zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. E para finalizar, Lívia, essa promessa também foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro há 2 anos, quando ele enviou uma carta a Joe Biden falando a mesma coisa. Eu volto com você no estúdio. Vamos ver se dessa vez conseguiremos, cumprir com essa meta. Obrigada pelas informações.